Então eu vou chamar, inicialmente, o representante do budismo, o Lama Dodje. Por favor, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. E ele vai tirar as dúvidas de todo mundo, tá bom? Pode sentar aqui na primeira cadeira, por gentileza. Representando o hinduísmo, nós vamos chamar o nosso querido Carlos René Issa Castelo, que vai compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. E nós vamos todos descobrir que nós falamos sobre as mesmas coisas com linguagens diferentes, né? Isso é maravilhoso. Eu vou chamar agora, representando a Umbanda, o Cássio Calisto. Seja bem-vindo, uma honra também todos vocês estarem conosco. Pode se acomodar. Nós estamos com um hiato na nossa agenda de hoje, porque o representante do Candomblé teve um falecimento na família e precisou viajar. Talvez ele chegue, talvez não. Então, nós vamos seguir em frente e vamos... Olha só, eu sabia que essa... Olha só, acabei de dizer o que para vocês? Já falo, porque eu já vou pinchar ele na mesa já. Meu amigo, seja bem-vindo. Tudo bem? Então, nós vamos chamar o casal. Nós vamos chamar o Dr. Maurício Yunes, representante do Candomblé, e sua esposa Eliane, que eu não sei falar aquele nome. Depois você explica isso. Sejam bem-vindos, por favor. Vou chamar agora o representante do xamanismo, que é a família Sardinha. É meu filho, o Bruno Yanti Raptman. E vou chamar o representante da doutrina espírita, companheiro Celso Veiga, amigo de muito tempo e que vai depois me ajudar na condução desse debate. Muito obrigada a todos. E assim, como toda a mesa, nós vamos, a paciência que eu tenho, eu já vou largar o microfone, mas tudo bem. Nós vamos fazer a nossa preparação. Eu vou explicar o esquema para quem não conhece. Nós trabalhamos com egrégoras, formas de pensamento com conexões em vibrações de energia. E essas conexões, essas vibrações, nós construímos a partir da base mais ampla, que é o sistema de defesa e proteção, através dos guardiões da casa, que fazem essa estruturação. Na sequência, nós nos reportamos aos que fazem, às equipes que fazem todo o processo de limpeza, de higienização. Em seguida, todos os componentes das fraternidades de cura, que nos dão os diversos tipos de assistência. E aí a gente se reporta em níveis mais elevados à padroeira dessa casa, Maria Santíssima, por isso que ela tem o nome de Manto Azul, ao nosso Mestre Jesus, e ao Criador de todas as coisas. Ok? Então vou pedir, por favor, que vocês fechem os olhos. Apaga a luz. Nós vamos elevando o nosso pensamento às forças divinas, às forças cósmicas, as forças criadoras do universo, que nos reuniram nessa noite, na qual estaremos compartilhando informações, mas sobretudo estaremos doando energia, doando nossos melhores sentimentos em favor da humanidade. Como de costume, nós nos reportamos às equipes guardiãs, que fazem todo o processo de segurança
erguendo barreiras magnéticas e olhando cada um que entra, fazendo o necessário equilíbrio para acessar esse campo de energia aqui criado. Nós saudamos, agradecemos as equipes de limpeza e higiene que promovem um ambiente saudável, limpo energeticamente e que nos recebem também nos adequando energeticamente para estarmos aqui. Nós agradecemos a todas as fraternidades de cura que se unem conosco todas as vezes que nós fazemos algo com a intenção do coletivo através da conexão com Deus. E que essas fraternidades se juntem e multipliquem muitas bênçãos a todos os nossos irmãos da humanidade. E em especial aos lugares onde o sofrimento, o abandono, a miséria, a dor, a guerra estão ceifando vidas e escurecendo os olhos de todos nós, porque não é possível que estejamos bem quando uma grande parcela da humanidade está em sofrimento. Elevamos a nossa prece à nossa Mãe, a Senhora das Luzes, que se apresenta nos vários segmentos com a sua forma diferenciada, seja como orixá, seja como uma deva, seja como uma senhora ou uma deusa no panteão budista ou hinduísta, não importa a apresentação. O fato é que é uma energia amorosa, criadora e compassiva que nós buscamos nesse momento para que esteja conosco e nos envolva nessa força amorosa e que cada um de nós saia daqui melhor do que entrou e também ilumine os nossos palestrantes, porque sabemos que são missionários do amor a serviço da causa maior do universo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa ascensão. Que assim seja. Agradecendo ao nosso Mestre dos Mestres, a luz inapagável dos séculos, nós, junto dele e de todos esses amigos aqui, elevamos a prece universal ao Criador e doador de toda a vida, de toda a inteligência e de toda a substância. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. E vamos começar. Existe uma lenda que diz que o grande espelho cósmico foi jogado à terra e se partiu em milhares e milhares de pedaços. Cada homem que pegou um pedacinho achou que o seu pedacinho refletia a verdade. E até hoje essa divisões de pensamentos e posturas vem atrasando a evolução. Então, nós contamos com todos vocês para multiplicarem aquilo que vocês vão ouvir hoje. Vocês vão ser pessoas privilegiadas que vão receber essas informações de pessoas extremamente preparadas, dedicadas, que estudam, que praticam, que auxiliam e que não estão preocupadas em estar nas mídias. Elas estão nos bastidores, levantando os caídos. Muito grata, é muito emocionante para nós abrir a nossa casa para essa oportunidade. Então vamos lá? Celso, você comanda
Agora eu estou me aposentando aqui porque eu vou ser uma mera controladora de horário. Nós começamos a parte da nossa vida profissional como professores juntos, e ela fala em aposentadoria agora. Eu achei que eu já não ia precisar mais tomar frente de nada, só sentar e esperar receber aquilo que viessem trazer. Mas, brincadeiras à parte, saudades de bons tempos, uma amiga muito querida, para mim certamente não é só desta encarnação, mas somos irmãos de muito tempo, e um amor que nos une me trouxe com muita alegria nesta noite a esta casa. Digo que me trouxe porque eu moro em Guarujá, então eu estou honrado em estar aqui nessa casa de vocês, nesse lar abençoado, que ela sempre muito modesta disse, lá na nossa casinha, e eu cheguei aqui, encontrei essa casa linda, maravilhosa, mas principalmente, não menos maravilhosa, na energia que nos recebe em todos os ambientes aqui, devidamente preparados, e hoje certamente em especial, para que pudesse acolher a cada um de nós nas nossas necessidades e nas nossas buscas. Muito obrigado, viu? Gente, mais ou menos 15 minutos para cada representante, depois a gente abre a perguntas, aproveitem, e ao final a gente vai ter um lanchinho, tá bom? Aproveitem. Eu acho que nós vamos mais rápido porque tem um lanchinho. Bom, muito bem. Nesse momento, a primeira coisa que eu tenho a dizer é quanto eu estou honrado não só de estar na casa, mas de ter me cedido uma cadeira ao lado de pessoas que já vêm com o coração todo vibrando em solidariedade àquilo que cada um representa na sua fé, mas principalmente, muito maior do que isso tudo, no amor que essa fé lhes traz, para que possa dividir conosco e para que a gente possa aprender. Na verdade, muitas vezes, nós somos o resultado de uma oportunidade, mas não de uma escolha. A escolha, a gente vai durante a vida se ajustando e se adequando, mas nós temos uma oportunidade. Eu tive a oportunidade de ter nascido num lar fantástico, cheio de amor, cheio de expectativas. E esse lar era católico, apostólico, romano. Então, eu aprendi dentro das diretrizes tudo aquilo que para mim foi a base mais importante. O amor, a solidariedade, a fraternidade e tudo mais. No decorrer da minha vida, ela foi me colocando em situações de reflexões, coisas como hoje nós temos a oportunidade de ver e ouvir tantas ideias que vão fazer a gente pensar, mas principalmente tirar aquelas dúvidas que nós temos. Eu acho que a natureza nos faz incomodar. Eu sou hoje, então, na sequência dessa estrutura básica católica cristã, onde aprendi o amor, a solidariedade e tudo mais, mas em algum momento foi ficando um pouco complicado para mim entender que dentro de uma definição deste estar, desta vida que para mim foi uma grande oportunidade para que eu pudesse crescer no aprendizado. Comecei a ficar incomodado porque entendi assim, puxa vida, meu pai era um homem tão legal, tão bom, e eu fazia tanta coisa errada, e ele sempre usava o meu erro para que eu pudesse refletir, aprender, e ele sempre tinha o perdão. Não era um homem muito de grandes abraços e beijos, porque não teve esta formação, mas ele sabia mostrar que ele tinha compreendido a falha e deixava uma expectativa de que cada um dos seus filhos pudesse superar pelo acolhimento e pela compreensão. Então eu dizia assim, puxa vida, mas Deus, o Pai maior,
será que ele não vai me dar uma segunda chance, né? Porque o padre dizia para mim assim, Celso, trate de pecou, vai para o inferno. E eu fui ficando traumatizado, porque eu morria de medo de morrer logo, não dá tempo de me confessar, que eu acho tão simples, né? Dizer assim, perdão pelos meus pecados. Daí eu belisquei ela a vida toda, e aí pronto, já pediu perdão, já pode ir embora, né? Então eu comecei a ver que aquilo precisava de um pouco mais. Esse pai, Deus, para mim, o meu pai, ele tinha que ser muito compreensivo, mais ainda, porque se ele estava ajudando meu pai a exercer a orientação, o perdão, o desenvolvimento e tudo mais, é claro que ele teria que ser ainda muito mais do que o meu próprio pai. E aí eu fui entendendo que uma vida só, para eu ir logo para o inferno, eu achava que aquilo estava um pouco complicado, eu não estava concordando muito com aquilo. Então eu dizia assim, bom, eu tenho que ter alguma coisa que diga que a vida não é só isso. E aí eu comecei a ficar ainda muito mais preocupado, porque um primo meu faleceu tão cedinho, e eu disse assim, puxa, por que levou ele embora, né? Aí eu tinha uma avó bem velhinha, chata toda a vida, e eu dizia assim, mas ela não vai, foi meu priminho, meu amigo. Aí eu comecei a entender que a coisa não era bem sistêmica, tinha que ter uma história de oportunidades, de convívios melhores. E aí nós nos mudamos de cidade, foi uma coisa muito importante. Saímos de uma estrutura que eu achava que aquela era para a vida toda e fomos nos acostumar em outro local. E eu disse, puxa vida, tá vendo? A gente vai mudando de lugares, mudando de pessoas e vai aprendendo com estas culturas. E importante é que muda a cultura, mas não muda a estrutura. Aquela estrutura que a gente aprendeu em casa, aquela estrutura que tivemos a oportunidade, ela não tem nenhum dogma, ela não tem nenhuma regra, ela apenas é uma estrutura baseada no amor e baseada na solidariedade. Eu digo solidariedade porque nós vivemos num pós e ainda durante uma pandemia, onde nós aprendemos o significado maior da nossa vida neste momento, é a solidariedade. Foi embora uma porção de pessoas muito amadas e de todas as categorias e hierarquias, médicos, enfermeiros, padres, psicólogos, enfermeiras também boazinhas que dão injeção doloridas em crianças, mas foram todos. E aí uma pessoa me disse assim, nossa, foram porque foram tirados aqui, como se a Covid tivesse fazendo então uma punição para aqueles que foram. A doença está fazendo uma limpeza. E eu então eu vou logo. Falei, numa dessas eu vou. E aí eu vi que não ia, e uma pessoa muito sábia, uma médium, disse assim para mim, Celso, você não vai. Só vão indo os bonzinhos. Eles não precisam passar por esta fase. Eles foram para mostrar que todos nós iremos. Mas, porque eu tenho um plano de saúde, o outro diz que o plano de saúde dele é melhor, então a gente acha que pode comprar a nossa saúde. Mas, na verdade, a Covid mostrou que ninguém pode nada. E aí então essa pessoa me disse assim, nós antes de nascermos ou reencarnarmos, fomos preparados e assumimos uma condição chamada amor e solidariedade, que ao saírem todos esses, deixando o grande movimento conflitante no mundo inteiro, não estamos falando uma pandemia brasileira, estamos falando de uma pandemia mundial. Então, todos nós que ficamos, teremos que transformar, compreender essa situação e sermos solidários.
acolhermos o sofrimento de quem ficou, tentar explicar por que você não consegue entender. Eu tenho um amigo que em 3 dias, um dia ganhou a eleição, no segundo dia a mãe morreu, no terceiro dia a tia morreu e no quarto dia morreu a avó. Até hoje ele não pôde comemorar que ganhou a eleição. Então, porque na casa dele foram 3 pessoas tão boas que eu conheci, e aí então eu começo a entender, nós que ficamos temos que conversar sobre solidariedade, sobre amor, e não são mais os nossos irmãos de sangue, são aqueles irmãos que são denominados irmãos em Cristo. Então, não é mais uma questão genética que nos coloca na proximidade. A solidariedade faz com que eu acolha tanto meu irmão de casa, como meu irmão tão distante, porque todos nós somos irmãos em Cristo, na divisão de que cada um possa entender. Tudo isso eu estou colocando, na verdade, não pensei que eu ia partir por este caminho, mas de qualquer forma, eu respeito as orientações e acabo dizendo aquilo que eu tenho que dizer, não aquilo que eu quero, né? E eu sou muito grato a todo o plano espiritual, e só consigo fazer isso quando estou sempre ladeado de espíritos tão acolhedores, que fazem com que todo o plano se manifeste em cada um de nós, e a minha gratidão por também ser um desses que recebe neste momento este apoio. Mas, então, eu sou espírita, todos nós aqui somos espiritualistas, a não ser que alguém não acredite em espírito. Minha ex-mulher acreditava tanto em espírito e dizia que espírito não existia, que quando eu falava assim, vamos fazer uma vibração, ela põe os 2 pés em cima da cadeira, porque ela dizia assim, o que passar aqui vai pegar meu pé, né? E ela então vibrava mais do que eu, porque ela era melhor do que eu, espiritualmente falando. Mas ser espírita significa acreditar no espírito. Sermos espíritas somos todos, e dizer que eu sou espírita kardecista, eu estou querendo criar um apelido para aquilo que é o meu principal. Eu sou espírita. O que é espírita? Acredita no espiritismo, acredita em ser um espírita, e para ser espírita tem que acreditar que, primeiro, somos filhos de um mesmo Pai, é único, ele não se divide em triades, em várias questões, ele é único. Então eu entendo que este meu Pai não representa uma triade, ele é único, então para mim ele já é o maior. A segunda coisa, eu tenho que acreditar que eu sou alguém que está tendo a oportunidade de crescer. Portanto, eu acredito no processo reencarnatório. Aquela oportunidade que eu buscava quando eu era jovenzinho lá, descobri no Espiritismo. A sequência de vivência nos dá a oportunidade de que um dia todos nós iniciamos na mais profunda ignorância, e através dos processos reencarnatórios, com todas as nossas expectativas e desejos de conseguir chegar ao Pai pelo amor, nos dá a oportunidade deste aprendizado. Então, todos nós aqui, não tem mais ninguém de nós, ninguém, nem o cachorrinho que está dormindo ali, tão primário. Por quê? Porque todos nós hoje já estamos buscando aprimorar aquilo que o nosso coração está dizendo. Eu não soube que ia ter um sorteio e alguém ia ganhar um carro aqui hoje. Não. Então, todos nós viemos aqui por uma coisa muito maior do que isso. Nada material. Simplesmente, todos nós viemos para um aprimoramento espiritual.
Outra coisa que nós precisamos ter, na escola você mandava eu falar mais, né? Ela ficava com preguiça de dar aula e mandava eu falar mais, me mandava falar mais. Muito bem. Então, de qualquer forma, entender o significado do Espiritismo significa ser este Espírito que nasce, aprende pelas próprias experiências. Não tem ninguém nos cobrando. O nosso Pai, Ele tem a maior paciência, Ele vai estar nos esperando até quando nós, quantas vezes precisarmos ir e vir, mas chegaremos um dia, porque neste ir e vir, nós conseguiremos crescer. Então, a expectativa de entender o ser espírita é aquele filho do Pai, que acredita no processo reencarnatório, que acredita que todos nós, um dia, fomos imensamente ignorantes, portanto, acreditamos o tempo todo na reencarnação, que vai nos aprimorando e que vai nos melhorando. E não é possível entender nada disso que não seja através do amor e da solidariedade. Então, o espírita é aquele que divide a sua vida com outro irmão. E quanto mais perto está, pode ter sido um grande inimigo de uma outra encarnação, né? Acho que os bebezinhos nossos são sempre os nossos maiores inimigos. Se nascesse no vizinho, a gente mudava de casa. Mas nasce no nosso colinho, quanto mais doentinho é, mais a gente cuida e mais a gente ama, e aí a gente consegue exercer aquilo que foi a proposta da nossa encarnação. Muito obrigado, eu vou estar aqui com vocês, mas eu gostaria de pedir então, para que desse a sequência, honradamente, a Lama Dorje, isso, que vai falar sobre o budismo. Que Deus o abençoe e seja muito bem-vindo. Graças. Aquele outro microfone, tá? Fica de pé. Quando fica de pé, a gente vê que está todo mundo olhando para a gente. Dá mais vergonha, né? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de conhecê-los. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com todos vocês. Algumas pessoas eu já conhecia pessoalmente, outras só de nome, e a grande maioria estou conhecendo agora. Eu peço a gentileza de que, se vocês não entenderem alguma coisa que eu fale, por favor, questione. Não que eu saiba, mas um pouquinho que eu sei, eu posso fazer de tudo para esclarecer as questões. Serei bem breve. Falar sobre o budismo. Então vamos lá. O budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, onde nós aprendemos, através dos estudos, a dominar as nossas emoções, a dominar a nossa mente e a fazer o bem para todos os seres. Não porque vai fazer bem para os outros, nós vamos ser gratificados lá na frente. Porque nós vemos que todos nós somos iguais. Todos nós temos as mesmas necessidades. E principalmente, todos nós queremos a mesma coisa. Qual que é o seu nome? José. José, o que você quer da vida? Hoje eu procuro uma evolução. Uma evolução para quê? Para me tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor para quê? Para chegar nesse objetivo que é o meu hoje. Qual que é? Você chegando nesse objetivo, como que você vai ficar? Acho que eu vou estar mais em comum com o todo.
estando em comum com todos, você vai ficar como? Feliz. Alguém aqui já acordou de manhã e falou, hoje eu não quero ficar feliz? É difícil, né? Todos nós fazemos tudo para a felicidade. Algumas vezes cometemos erros por não saber que aquilo é um erro, mas nós fazemos aquilo para encontrar felicidade. Então, através dos estudos, nós temos conhecimento. Através do desenvolvimento da sabedoria, nós vamos usar esse conhecimento. E usando esse conhecimento, nós vamos beneficiar todos os seres. Porque todos os seres querem a mesma coisa que eu quero. Todos nós somos iguais. Apesar de alguns terem cabelo comprido, outros não terem cabelo. Ter só um pouquinho de barba, ter bastante barba. Mas nós queremos a mesma coisa. Buda não é Deus. Buda é um estado da mente onde todos nós, sendo budistas ou não, podemos alcançar. Então, diz a Sua Santidade, o Dalai Lama, quando esteve no Brasil, eu estava na organização da vida dele, ele comentou que existem mais Budas no universo do que grãos de areia na praia de Copacabana. Por quê? Porque não existe diferença para as pessoas que fazem o bem, que querem o bem, que usam o que sabem para fazer o bem. E nós desenvolvemos a sabedoria através da meditação. Quando o Buda mais famoso, o Buda Shakyamuni, esteve na Terra, ele nomenclatou 84.000 maneiras de meditar. 84.000 maneiras de meditar. Cada tipo de meditação para um tipo de sofrimento. Para cada tipo de sofrimento, um ensinamento. Então, a partir do momento em que nós começamos a conhecer a filosofia, é muito legal, porque é muita ação. Porque a gente começa a entender que só tem uma maneira de fazer com que aquilo que eu estou lendo, aprendendo, faça sentido ou não. É testando. Tanto é que o Buda Shakyamuni também diz: não acreditem em mim. Tudo que eu estou falando, primeiro, testem, veja se dá certo. Se der certo, ótimo, usem. Se não der certo, ótimo. Você já sabe que não dá certo para você. Deixa de lado e seja feliz. Eu acho, quando eu ouvi isso, há 40 anos atrás, eu fiquei maravilhado. Para estar aqui hoje com essas roupas, foi um longo trajeto. Eu tive que morar fora do país, foram 40 anos de práticas, estudos. Eu fui testado. Mas testado como? Para eu não falar aquilo que eu não testei. E eu tenho que testar e usar. E não é fazendo uma prova que vai falar assim, ok, você já sabe, parabéns. Não. Foram alguns mestres que eu tive que ficaram testando, desde a paciência, o amor, a compaixão, e assim vai. Até poder ser o representante da linhagem. Por isso, eu vejo todo o caminho espiritual como uma grande aventura, onde o final dela é logo no primeiro dia, no início da aventura. Porque todos nós temos aqueles conceitos preconcebidos que a felicidade é lá na frente. E uma das primeiras lições que a gente recebe é que a felicidade é aqui, é agora. Se você não está feliz,
você tem que criar causas e condições para ser feliz aqui e agora, porque nós não sabemos se vai ter amanhã. Ninguém aqui sabe se vai chegar em casa hoje. Então eu não vou adiar a minha felicidade. Eu vou fazer de tudo para estar bem e feliz agora. E a felicidade é o quê? É a ausência de sofrimento. Então eu tenho que estar atento à minha mente, não à minha mente, à minha mente, para que eu não deixe as manifestações externas alterar o meu estado de felicidade. É interessante que eu estava lá no Nepal e o meu mestre falava: open your mind, abra sua mente, abra sua mente. Ele não falava abra sua mente, ele falava abra sua mente. E aqui, quando eu fui falar com ele, eu falei que no Ocidente, a gente fala, nós abrimos o coração para as pessoas. E ele falou, é a mesma coisa. A mente, na visão deles, fica no coração. Então vamos abrir a nossa mente, abrir o coração, para entender que todos nós queremos a mesma coisa. E vamos ajudar que todos nós conquistemos aquilo que eu também quero, ser feliz. Eu agradeço muito o tempo de vocês, gente. Muito obrigado. Agora a gente vai pedir. Muito obrigado. Agora a gente vai pedir ao Cássio Calisto, da Umbanda, para que possa dar o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Bom, falar da Umbanda, para mim assim, a Umbanda para mim é a minha vida. Eu vivo Umbanda 24 horas por dia, eu sou Umbanda, entendeu? E eu acredito que para você ser um bandista, você tem que entender isso. Não adianta você ir num terreiro, você vestir o branco, você tá lá e trabalhar, chega no dia da gira, participa, mas se você não entendeu o que é vestir esse branco, você nunca vai ser um bandista. Então esse foi o maior aprendizado que eu tive dentro da Umbanda, tá? Eu comecei no kardecismo, meu pai era um bandista, eu passei por, minha mãe é espiritualista, mas assim, todo lugar que eu ia, todo mundo falava, tem um caboclo aí do seu lado, tem um preto velho aí do seu lado. E eu fugi um pouco disso, né? Porque o preconceito que se existe sobre a Umbanda. Mas a gente foge, mas chega uma hora que não tem jeito. E aí eu fui para a Umbanda e ali eu me encontrei, ali eu me realizei, né? Então, assim, falar da Umbanda, de como surgiu a Umbanda até hoje, isso você acha fácil em qualquer literatura, em qualquer site, você acha essa informação. O que eu acho que você tem que aprender, o que é Umbanda, a melhor experiência é você visitar um terreiro de Umbanda sem preconceito. Tira o seu preconceito, aquelas ideias que você tem formado, que foram explicadas para vocês. Lá tem um demônio, tem isso, tem aquilo. Não. Vá com o seu coração limpo. Entre no terreiro, na casa, como no templo, na tenda, como chamam. Sinta aquela energia, aquela vibração que está ali. Se afine com aquela energia. Se permita participar daquela energia que está ali. Aí você vai começando a entender a Umbanda. Depois, o rito da Umbanda tem a defumação. Deixa-se envolver para aquele perfume, aquele aroma da defumação. Sinta isso dentro de você. Perceba isso desagregando aquela crosta que a gente carregava, aquele peso que estava na gente, aqueles miasmas sendo desmanchado. Perceba isso. Sinta ali a presença dos orixás. A Umbanda cultua os orixás também, né? Sinta a presença dos orixás, dos guias, dos mentores, como vocês queiram chamar, que estão ali presentes, já recebendo vocês. Os guardiões que estão protegendo toda a casa, para que possa ali dentro ter um trabalho bonito, um trabalho de luz, de amor.
A Umbanda é a caridade, é o amor. Né? O que eu aprendi na Umbanda é isso. A Umbanda é o amor puro. Se você não entender isso, você não vai ser Umbanda nunca. Entendeu? Uma vez eu escutei, se eu não me engano, era o Alexandre Comino que falou da Umbanda nesse sentido. Que a Umbanda é como se fosse a água que você coloca na sua mão. Não é? Mas se você fechar a mão, essa água vai sair da sua mão, vai escorrer, vai perder. Então a Umbanda é algo aberto. Tá? A Umbanda você nunca vai poder fechar ela dentro de uma caixinha e determinar a Umbanda é assim, dessa forma. Não, ela é algo maior. Né? Então, sendo essa água, existem várias Umbandas, cada uma segue um caminho. Tem a Umbanda que vem de raiz, que o pessoal chama, tem a Umbanda traçada, uns falam Umbanda Molocô, outros dizem que o Molocô não é Umbanda, uns falam Umbanda Umblé, que tem um pouco do candomblé junto do rito dela, mas tudo isso traz a essência da Umbanda. Para que vocês entendam, a Umbanda, quando ela surgiu, Zé de Moraes determinou a abertura da Umbanda, quando ele foi fazer o primeiro trabalho de Umbanda na casa dele, ele tinha imagens católicas. Então a Umbanda, ela traz, dentro dessa junção dela, ela traz o catolicismo muito forte, o espiritismo muito forte e culto africano também, né, por causa dos orixás, certo? Então a Umbanda, hoje eu vejo assim, muitos lugares começam a dizer, não, essa Umbanda dessa forma está errada, daquela forma está errada. Não, eu vejo a Umbanda, como eu falei, como uma água, certo? Então existe a água dentro de uma xícara, mas se eu jogar essa água dentro de um copo, só mudou o recipiente externo, mas a essência, a Umbanda é a mesma. Aquilo que a gente pratica dentro da Umbanda é a mesma, é o amor, é a caridade, certo? A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, então é a manifestação do Espírito para o amor, para você fazer o que você de melhor tem ali dentro. Quando você entra para a corrente de Umbanda, ou você deveria até, quem vai assistir uma gira de Umbanda, mas os filhos meus dentro da minha corrente tem que vibrar amor. Se você tem uma desavença com alguma pessoa, essa desavença fica em outro lugar e trate de resolver logo isso, porque essa desavença é tóxica para você. Enquanto você continuar com essa desavença, você não é Umbanda, você ainda não entendeu isso. Você tem que amar o seu próximo, você tem que entender que nós somos um só, certo? Então a Umbanda traz para mim essa alegria. Quando eu vejo o meu terreiro com as pessoas chegando ali pedindo ajuda, é um pronto-socorro. Tem muita gente que não tem dinheiro aí no médico, mas senta ali na frente de um preto velho, o vozinho começa a conversar com ele. Só essa condição de falar, de desabafar, já foi um tratamento enorme para essa pessoa. Um abraço desse preto velho, um benzimento, um chazinho que ele receita, já está a cura aí. Então muitas vezes a pessoa busca a Umbanda com problemas ou de saúde, problema financeiro, essas coisas, mas ela ainda não entendeu que lá ela vai encontrar com Deus. Não é? Então ainda hoje tem um pouco de receio na Umbanda, não é como por exemplo na igreja católica, que você vai no domingo assistir uma missa, ou no centro espírita você assistir uma palestra, um culto. Na Umbanda ainda tem muito desse receio. Se procura a Umbanda quando se tem um problema que já passei por vários lugares e não resolvi. Não, você vai procurar a Umbanda porque você vai lá encontrar com Deus, certo? Deus para mim, eu chamo de Olorum, de Zambi. Você pode chamar de Deus, cada um chama do jeito que quiser, mas é um só, né? Os orixás são os caminhos que a gente tem para chegar até ele. As entidades que vêm em terra trabalhar, dar o passe, são seres que vêm ali para te fazer o melhor, para te ajudar.
E tem muita gente que vai achando que lá a entidade tem a obrigação de adivinhar o futuro dela e prever tudo o que tem que fazer. Já foi com o pensamento errado. Porque você tem o seu livre-arbítrio, você tem que caminhar com a sua vida. Ela vai te orientar, mas ela não vai dizer para você como vai fazer. Certo? A Umbanda não faz maldade para ninguém, não faz nada de errado para ninguém. Umbanda é amor, tá? Então, se você for num terreiro de Umbanda, você vai lá pedir para prejudicar a vida de alguém, e esse terreiro faz, na minha opinião, isso não é Umbanda. Porque se Umbanda é uma religião e nós buscamos a Deus, certo? Eu nunca vou prejudicar o meu próximo. Então, dentro da minha casa, do meu terreiro, isso não é permitido. Nenhuma entidade que vem em terra trabalhar atua dessa forma, certo? E se você for pedir isso para a entidade, ela vai te ensinar o porquê não pedir isso. Vai te mostrar que a Umbanda é muito mais do que isso aí. E o que você está pedindo vai ser um prazer momentâneo, mas lá na frente isso vai acabar com a sua vida. Entendeu? Então mude a sua forma de pensar. Busque a Umbanda pelo amor, né? Outra coisa que a Umbanda tem muito é o sincretismo. Muita gente hoje quer retirar as imagens católicas da Umbanda. Algumas vertentes da Umbanda estão querendo tirar isso. Eu não sou contra nem a favor. Na minha casa eu não tiro porque eu sei que a Umbanda que eu pratico começou com imagem católica. E a imagem católica ali é uma imagem de gesso, mas quem eu estou ali reverenciando são os orixás. Mas aí eu entendo também de uma forma diferente. Ela dá uma pluralidade para você. Ela te dá a opção, por exemplo, de uma imagem de Oxalá, que seria Jesus, para você orar para Jesus ou para Oxalá, ou orar para ambos, conforme a sua necessidade, a sua fé, conforme a sua vontade que você tem naquele momento. Então eu acho muito bonito isso, essa pluralidade que ela dá para você poder ter essa opção. A Umbanda, ela não tem preconceito com ninguém, certo? É uma coisa assim, hoje muita gente tem preconceito com a Umbanda, mas porque não conhece a Umbanda. A Umbanda não tem preconceito, ela não fica perguntando qual a sua religião, pode entrar, não pode entrar. Não, a Umbanda, a minha porta está sempre aberta, seja sempre bem-vindo à minha casa. E todos que adentram ali são bem recebidos. Todos que estão ali vão receber todo o axé que tiver na casa, todo o carinho. Muitos saem dali achando que não fui bem atendido. Mas será que ela se colocou à disposição para receber aquilo que ela foi buscar lá? Ela foi focada só no problema dela. Ela pensou um minutinho de deixar aquele problema do lado e participar de toda aquela energia que estava ali, que toda aquela energia tinha o poder de dissipar aquele problema dela. Muitas vezes a pessoa não enxerga isso, né? Então a Umbanda para mim é isso, é complicado assim de falar. Eu sei que muita gente tem visões diferentes de Umbanda, mas para mim é isso. A Umbanda é assim, a tríade de sustentação da Umbanda na direita é preto velho, caboclo e criança. E o que seria isso? A criança é a ingenuidade. O caboclo é a força. E o preto velho é a maturidade, a sabedoria. Então ela ensina para você que você vem na terra e tem que manter dentro de você a ingenuidade da criança, aquela alegria da criança, a sua vida toda. Mas tem que ter a força do caboclo para você lutar, para você guerrear e ir atrás daquilo que você precisa. E lá na frente você vai colher a sabedoria do preto velho. Entendeu? Então Umbanda é isso. Umbanda é amor, é caridade. E para mim é a minha vida. Então assim, hoje eu digo, hoje eu estou Umbanda. Pode ser que mais para frente eu mude.
apesar de muito difícil. Mas assim, eu sou umbanda, eu gosto da Umbanda, nunca me imaginei sacerdote de Umbanda, certo? Não é muito fácil, mas para mim é algo muito prazeroso, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês e meu terreiro está sempre aberto a quem quiser visitar. Para quem disse que era difícil explicar, explicou muito claramente e colocou mais uma vez que por todos que aqui estão passando tem uma palavra em comum, que é o amor e o nosso Pai, o nosso respeito. E agora nós vamos passar para o Maurício Yunis, que vai falar sobre o candomblé. Falando de pé, vamos falar de pé. Boa noite a todos. Tem várias pessoas que eu conheço aqui, até interessante. E vamos falar estou representando o segmento de candomblé, que é de matriz africana. E eu não recebi um convite, eu fui convocado pela Carmesita. Não poderia negar nem declinar o convite. Até ontem ela me ligou, eu falei, eu ia te responder, mas eu estou na Câmara, que eu fui eleito dentro da matriz africana, representante da Comissão de Cultura, como conselheiro, Conselho de Cultura de Peruíbe. Então, vamos ser empossados depois, como conselheiro do Conselho de Cultura da nossa cidade. Vamos ver se podemos produzir. Temos uma associação das regiões de cultura de terreiro, não sei se meu irmão conhece, é de Peruíbe. Então, nós formamos uma associação. Só deixa eu vender o meu peixinho de grupinho, né? É a Arcoterp, a Associação das Regiões de Cultura de Terreiro de Peruíbe, que é responsável pelas festividades de Iemanjá aqui em Peruíbe, por lei, isso é determinado por lei. E a Arcoterp tem essa atribuição de organizar a festa de Iemanjá na cidade de Peruíbe. Bom, vamos... Não. Minha esposa, Eliane, ela é de Umbanda desde pequenininha, mais tempo que você, que a idade já dá para ver. E ela, no curso da vida, andando comigo, ela detestava candomblé. Em candomblé é uma festa, né? A gente fala candomblé é festejar alguém, algum orixá, um odum, um inquice. E ela falava, para o carro na porta. Ela ia dormir no carro. Mas com o tempo, né? A gente não escolhe nem para estar aqui, nem para estar ali. Nós somos escolhidos, que o Celso lembrou muito bem, né? Vou explicar depois esse meu pensamento. E ela foi iniciada também no candomblé. E nós temos uma religião iniciática, né? Então tem a iniciação, as obrigações de tempo, até que tenha maioridade, desde que a pessoa tenha o conhecimento para poder receber aquilo. E tem a obrigação que recebe os direitos de ser uma... Eu vou falar em Yorubá, que a pessoa está mais acostumada, o orixá, né? E a orixá, ela recebeu os direitos de orixá, já tem tempo, tem os filhos de santo, também. A gente caminha junto. Só que no Brasil o candomblé tem divisão de nações, né? Na África não tem disso, porque é um culto como se fosse uma benzedeira. Mas o pessoal que veio na condição involuntária, que é desagradável isso, mas isso acontecia no mundo todo, não é só no Brasil, e não era a cor de pele que demandava ser escrava, não, eram outros fatores. Voltando para nós, ela... Me perdi. Ela é de nação Queto, tá? Que vem da Nigéria, o povo que vem da Nigéria. Eu sou de outra nação, que a gente chama Jeje, no Brasil, Jeje Marim, que vinha do antigo Daomé, hoje Benin. E tem a nação Angola. Essas três, o pessoal da região, né? Foram as três nações que sobraram, tinham muitas outras, né? Que nem o nosso irmão aqui, ele falou, Deus para mim é Zambi e Olorum. Zambi é Kibunzo, é língua Angola, que se refere a Deus. E Olorum é um dos títulos de Deus em Yorubá, que é Nagô, que é Queto, é o Senhor dos Céus, né?
Então, quando a gente se refere, só para, estou te usando porque você usou a terminologia. Então, o candomblé em si, agora passando para o candomblé, é uma religião monoteísta. Nós não temos deuses nem semideuses. Tá? Os orixás, usando o vocabulário iorubá, foram criados por Deus depois que Ele criou o mundo e atribuiu para cada orixá o encargo de cuidar daquela força da natureza. Né? O pessoal da África, quando veio para cá na condição de escravo, claro que alguns orixás eles deixaram de cultuar. O da agricultura, o da paz, etc. E tal, né? Cultuaram o da guerra, da proteção, da saúde, o da vida, o da caça, Oxóssi, né? O pessoal chama de Oxóssi, que é Odé. Ogum, que é o grande ferreiro, o grande senhor da guerra, que eu sou iniciado para ele, né? Que eu pertenço a ele, não é meu santo, eu sou dele. Né? Ele é a minha de Iemanjá, que é a dona do mar. Né? Então, foram cultuados, são cultuados, ficaram sendo cultuados esses orixás. Consta mais ou menos 5.000 anos que tem início esse culto. Né? Como toda religião, independente do nome que se dê ao Criador dos mundos, ao grande arquiteto do universo, Dadu, Alá, Brahma, alguma coisa mais, Olorum, Olodumare, Arevodum, em Jeje, é Deus. Né? Então já dei várias palestras, até uma vez eu passei uma situação justa, que eu fui vestido caracterizado de Pai de Santo. E era uma comunidade, na Câmara Municipal, intolerância religiosa. Só tinha evangélico. Tinha um irmão de um bando ou dois, um padre Marco, que tirou sarro de mim desde a hora que eu cheguei, que eu fui bonitinho, né? Roupa bonita, Eliane escolheu para mim, realmente é linda, um vestiria furadinho azul, um bando de fio no pescoço, 2, 3 fios desse tamanho, de coral, que eu tenho idade para usar, então vou usar. Chega lá o pessoal evangélico. O pessoal fazia assim com a mãozinha. Né? Saiu o padre Marco, que é amigo nosso pessoal, ele foi normal. Normal. Quem é normal? Lama, quem é normal? Ninguém é normal. Mas o padre Marco estava apaisando. A coisa que ele faz foi tirar uma foto comigo. Eu falei, preciso tirar. Aí tá eu e o Zeca da Firenze fazendo figurinha para tirar foto. Meu Deus, e ninguém falava comigo. Sentei na mesa, fui o penúltimo do lado esquerdo, o pessoal tudo de toda a fila. Só o do meu lado esquerdo, que ele era mormon e conversava comigo. Nossos irmãos de fé de Umbanda ficaram do outro lado e o Marcos também jogaram para o outro lado. O do meu lado aqui, ele nem olhava. Eu falei, o senhor quer água? Para provocar também, que eu sou. Né? Pois é. Ele não aceitou a água, ele tirou o copinho de perto. Eu falei, tá bom. E lá não tínhamos 15, eram 3 minutos. Aí chegou a minha vez de falar, não tinha como escapar. Vou falar do candomblé já, peraí. Aí eu cheguei, fui para a tribuna, peguei o microfone, falei, presidente da mesa, controlador de som, pode esquecer os 3 minutos, cara, que eu não vou parar. Se eu não der o recado, eu vim fazer o que aqui de palhaço? Então é isso que eu expliquei. Deus é um só. Não importa o nome que você dê. Tá? O que é a religião? Que não um meio de me aproximar a Deus, criado pelo homem, seja ele quem for, seja ele a denominação que queira. Nosso objetivo, como o Lama falou, é ser feliz. Como eu vou ser feliz sendo maldoso? Ele sacaneou José, olha aqui, sacanagem que o senhor fez com ele. Mas o objetivo é esse, que não me falte nada para mim, para os meus, que eu tenha uma saúde moderada, que nem eu brinco com os amigos. Hoje já não peço mais saúde, eu peço que tenha o remédio para a necessidade que eu vou ter. Né? Porque o tempo vai passando, o corpo vai se desgastando. Né? E nosso objetivo, temos um médico presente, ele pode confirmar isso. O que interessa é ter um remédio apropriado para a sua idade. Né? Tem outro médico, mas não é humano, mas sabe o que eu estou falando. Não é para ter um remédio, né? Eu sei do que sacrificar o bichinho. Então Deus é um só.
E nós cremos no Candomblé, em Deus, tudo fazemos voltado a Deus, né?